Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 23 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje é o irmão Rogério Alves da Silva, lá da Associação Espírita Bezerra de Menezes. Rogério é presidente da Associação Espírita Bezerra de Menezes, é divulgador de nossa doutrina, palestrante, orador espírita e está sempre aí auxiliando o movimento espírita de Nova Friburgo. E o tema que abordaremos hoje é o movimento espírita na atualidade. Rogério, seja bem-vindo ao programa Atualidade Espírita. Você que aqui já esteve em outras ocasiões, não é mesmo? Já estivemos em outras oportunidades, eu agradeço o convite, né? Porque é sempre muito interessante podermos participar de forma mais efetiva nesse trabalho da divulgação. Nós é que agradecemos sua presença. Rogério, qual deve ser a finalidade primordial do Espiritismo na atualidade? Kátia, ela na realidade ela não mudou, né? Ela continua sendo aquela estabelecida no início pelo codificador, pelos espíritos superiores, mas é necessário, se faz necessário que nós encaremos esta evolução, né? A doutrina hoje tem 156 anos e isso faz com que o mundo tenha progredido e a necessidade de nós encararmos de uma forma diferenciada. Hoje nós lidamos com pessoas diferenciadas, com necessidades diferenciadas na casa espírita e há necessidade de nós abandonarmos um pouco essa historicidade, esse processo histórico da estruturação da doutrina espírita, da formação da doutrina espírita e nos atualizarmos, porque a doutrina não para, né? A doutrina, como ser humano, ela tem a necessidade e continua a crescer. Então a abordagem, a finalidade da doutrina espírita hoje é libertar o espírito humano, fazer com que esses vínculos que se estabeleceram equivocadamente durante alguns séculos, durante alguns anos, através do cristianismo, de forma geral, que esses medos sejam desmistificados, que o espírito humano consiga, que o homem consiga perceber, diante desses conhecimentos, que ele é suficiente, que ele se basta, que ele é realmente estabelecer um vínculo de confiança com a divindade, né? Não mais aquele vínculo de dependência, aquele vínculo que o Mestre Jesus nos oferece, que é o do relacionamento com o Pai, do relacionamento com o Criador, mas um relacionamento mais amistoso, mais tranquilo, fazendo com que nós assumamos as nossas responsabilidades diante da nossa própria felicidade. Eu acho que esse é o ponto mais importante, de nós sabermos que temos a condição de trazer nas nossas mãos a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio, a nossa felicidade, enfim. Nós somos os artífices do nosso dia a dia, do nosso futuro. Responsáveis por isso, né? Sem dúvida, a doutrina espírita tem que ter, né, essa preocupação de manter as pessoas livres, sem o vínculo necessário, ou mais do que necessário, aquele vínculo que faz com que as pessoas acreditem ser necessário estar ligado a uma doutrina, estar ligado a uma casa espírita, a uma igreja, a um templo. Né? Nós somos filhos de Deus, nós falamos diretamente com o Criador, com o Pai. A mensagem de Jesus é exatamente essa, de que nós aprendamos a lidar com Deus de forma paternal, de forma filial, né? Um relacionamento direto, sem entrepostos. Que tenhamos essa intimidade, né? Sem dúvida. Rogério, sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina viva. Ela continua evoluindo e se adaptando aos novos tempos. Fale-nos um pouquinho sobre isso. Você já começou dizendo na questão anterior que a doutrina está em movimento sempre, né? A recomendação está registrada até nas obras básicas, né? Quando os espíritos dizem, né? As bases estão lançadas e sobre essas bases há de se construir um maravilhoso edifício. Ou seja, de quem é a responsabilidade de continuar essa obra? As obras básicas, tão importantes, tão estudadas,
elas formam a base desse estudo, a base desse raciocínio. Mas a doutrina espírita continua a evoluir. Há uns 20 anos atrás eu recebi um presente, né, não material de uma pessoa, mas ele me apresentou dois pensadores espíritas que mudaram um pouco a minha forma de ver a doutrina espírita, que foi o Hermínio Corrêa de Miranda e o Herculano Pires. Né, o seu Aragon me apresentou esses dois estudiosos, me recomendou alguns livros deles e realmente eu comecei naquele momento a perceber o quanto a doutrina espírita era dinâmica, o quanto a doutrina espírita se atualiza, embora muitas vezes nós desconheçamos que existam pessoas que continuam a estudar e continuam a dar os pareceres e a posição da doutrina espírita para os temas mais modernos. A doutrina não parou, né, no século XIX, ela continua a evoluir porque a humanidade evoluiu. Então a doutrina espírita ela é viva, ela continua a ter as suas opiniões hoje sobre os temas mais modernos, sobre os temas mais prementes, né? Hoje a clonagem, a inseminação in vitro, seja lá qual for o tema, a liberalização ou a liberdade, né, das escolhas sexuais, sejam quais forem os temas, por mais atuais que sejam, a doutrina espírita tem as suas posições muito bem definidas diante desses temas, diante dessas inovações, diante dessa modernidade, a globalização, a internet, ou seja, a doutrina espírita tem a sua postura sobre esses pontos. É uma doutrina viva, é uma doutrina... Que acompanha, né? Sem dúvida, e ela depende de nós, né? Kardec fez o trabalho dele e cabe a nós hoje, as pessoas que estudam, que gostam da doutrina espírita, que fizeram esta opção, porque a doutrina espírita é uma opção e deve ser a todo momento oferecida para as pessoas como opção. Ela não deve ser imposta, né? Ou, né, equivocadamente proposta de forma que as pessoas aceitem por outros motivos. Ela é a fé raciocinada, é a possibilidade de nós, e é um dos princípios, né, da doutrina, é nós acreditarmos somente naquilo que nós temos condições de acreditar. Isso é fé raciocinada. É nós acreditarmos naquilo que nós temos condições de absorver, de entender, de racionalizar essas informações. Sem estar preso a dogmas, a ritos, né? Sem dúvida. É o espírito livre, né? É o medo, é perder o medo, né, da vingança divina, da vingança dos espíritos, das almas. Não existe isso. Nós estamos aí abraços e prontos para realizar as vontades do Pai. Nós somos o verbo, né? A doutrina espírita traz isso para as pessoas. Essa eu acho que é a grande atualização da doutrina espírita, mostrar para as pessoas que nós somos os artífices da vontade do Pai, nós somos o verbo, nós temos que realizar, nós não podemos ficar esperando pela espiritualidade, pelos anjos, seja lá por quem for, nós temos que construir e realizar. É muito importante isso, né? Sem dúvida, e nós temos que ler outras coisas, né? Depois de conhecer as obras básicas, temos que conhecer esses pensadores, temos que conhecer essas pessoas que continuam a estudar, baseado na proposta de Kardec, continua a estudar a evolução do homem, a evolução social, a evolução política, a evolução, a quebra das barreiras, né, entre todos os países, essa globalização realmente sob a visão espírita. E nós vamos encontrar esse estudo, essas respostas sobre o que está acontecendo no mundo hoje dentro da doutrina espírita. Rogério, uma das principais atividades das casas espíritas é a evangelização. Vamos agora entrar nas casas espíritas, né? Então, é a evangelização, não só de crianças, como equivocadamente se pensa, mas de jovens e de adultos também, né? Quando se fala em evangelização, é num sentido amplo. Qual a importância dessa evangelização ali para a doutrina, para quem frequenta as casas? Kátia, ela realmente deveria ser a atividade mais importante da casa espírita, né? Infelizmente, não é o que acontece, né, de forma generalizada, porque ainda existe, infelizmente, no movimento espírita, aquele conceito equivocado de que, né, as crianças estão lá na casa espírita na aulinha, né? Vamos colocar as crianças na salinha, lá no fundo, com uma jovenzinha, com uma criança, com uma adolescente, que vai tomar conta das crianças enquanto os pais estudam, enquanto os pais assistem às reuniões públicas.
A evangelização, como você mesmo disse, né, é um processo muito mais amplo do que isso. O processo da evangelização hoje, dentro da casa espírita, ela está tomando uma outra realidade, né? Nós temos hoje jovens formados na área de educação, trabalhando com currículo, com objetivos bem definidos. E a evangelização, como você disse, não se prende ou não é totalmente, não é somente dirigida ou destinada às crianças. Né? Nós temos os jovens, nós temos um problema grave na casa espírita que felizmente está amenizando, mas é a evasão. Né? A criança é evangelizada, o jovem entra no processo da evangelização e quando ele normalmente se retira para a universidade, para os seus estudos, às vezes sai do município, ele acaba se afastando um pouco da casa espírita, acaba se afastando muitas vezes da própria doutrina espírita. Então o processo da evangelização, ele deveria ter uma importância muito grande na casa espírita. Hoje nós enfrentamos um processo de transformação, de mudança, onde realmente a evangelização começa a ganhar o seu status, o seu destaque que sempre deveria ter recebido. Já não é mais, as aulinhas não são mais aplicadas na salinha lá do fundo, naquele espaço da casa espírita. Hoje a evangelização ganha o destaque na casa espírita, ganha verbas na casa espírita, ganha dedicação e importância. Porque nós começamos a adotar, já que eu falei em Herculano Pires agora há pouco, nós começamos a adotar de uns anos para cá o espiritismo de vivos. É muito mais fácil você educar, evangelizar a criança, o jovem, o ser humano em geral, enquanto ele está encarnado. Né? Não esperar, né? É o espiritismo de vivos. Né? Eu costumo brincar com as pessoas, não precisamos esperar que os nossos irmãos desencarnem para depois atendê-los nas reuniões específicas para essa finalidade. Podemos esclarecê-los enquanto estão a caminho, enquanto estão na casa espírita. E a evangelização deve, se não está, deve receber essa atenção. Eu brinco lá nas reuniões de diretoria no Bezerra de Menezes que o certo seria a evangelização acontecer no salão principal da casa. E as outras atividades da casa ocupariam os outros espaços que restassem, né? Que sobrassem, que restassem. Porque é ali que começa tudo. Né? Eu conheci a doutrina espírita aos 20 anos, né? E as crianças hoje começam a conhecer a doutrina espírita através do processo da evangelização aos 2, 3, 4, 5 anos de idade. Né? Imaginem esses jovens daqui a alguns anos. É muito bonito quando a gente vê os jovens assumindo na casa espírita o seu papel. Né? Lá no Bezerra acontece, nas outras casas também. É muito importante. O jovem que foi para a universidade, retornou e assume. Hoje o movimento espírita você faz uma reunião, né, como lá a própria festa agora que teve no abrigo, e qualquer outra reunião, o Encome que está acontecendo aí nas avaliações da Comerge, as preparações para a próxima Comerge, o jovem está pronto, o jovem está disposto, o jovem está com todo o gás, ele quer participar, ele quer atuar. E é um jovem preparado, né? Mas, Kátia, finalmente eles conseguem esse espaço, né? Porque nós, muitas vezes, achamos que o jovem é o jovem. Calma, ainda não é o seu tempo, e o jovem está com 20 anos, calma, daqui a um tempo chega a sua hora, 25, 30 anos, 40 anos, ele vai embora da casa espírita procurar o seu espaço, né? Achando que precisa essa experiência de idade, que na verdade não é a idade que traz. O jovem é um jovem, né? Mas orientado, quando bem orientado, direcionado, é uma maravilha. E muitas vezes está ali mais bem preparado, porque se informou mais, estudou mais. É o que eu disse, hoje nós temos pedagogos, hoje nós temos professores, hoje não são mais os adolescentes, as menininhas, as crianças, né? Que ficam com as crianças. Hoje existe um currículo, existe um projeto de educação dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, com finalidades bem estabelecidas. É muito importante, muito bonito a gente assistir, né, essa evolução. Sempre que vamos à casa espírita, Rogério, nós nos sentimos bastante felizes porque nos encontramos ali com aquelas pessoas tão queridas, pessoas que nós amamos tanto, né? Porém, é fundamental que saibamos o verdadeiro sentido da nossa ida à casa espírita, não tornando isso apenas ali um encontro social, porque não é essa a finalidade, né? Fale um pouquinho sobre essa questão. A casa espírita é um ambiente muito agradável, muito receptivo, gostoso, né? E as pessoas gostam de estar ali, as reuniões terminam e as pessoas
continua a conversar, continua a bater um papo, é um ambiente gostoso, mas eu costumo sempre começar as minhas palestras, as oportunidades que eu tenho de falar ao público, dizendo, fiquemos atentos, temos que ficar atentos, estar atentos, o que nos trouxe aqui, né? E levar isso com a gente. Nós temos que estar atentos, o que nós viemos fazer aqui, é o que nós estamos fazendo na Casa Espírita. A Casa Espírita é aquele local onde nós devemos estar muito atentos, porque de repente numa conversa de 50 minutos, numa palestra de 50 minutos, é um termo, é uma frase, é uma colocação, é um momento que vai mexer com a nossa sensibilidade, que vai nos falar alguma coisa. E nós temos que apreender isso, nós temos que apreender isso e levar conosco antes que a casa encerre as suas atividades naquela noite. E devemos ter um cuidado muito grande de não transformar a Casa Espírita num centro social de convivência, onde as pessoas gostam de ir, mas quando começa a palestra, um vai para a livraria, o outro vai não sei para onde, termina o papo, e o estudo começa perigosamente a ficar em segundo plano, né? Isso, se nós não nos cuidarmos e não tomarmos, ficarmos atentos, isso pode ocorrer. Não é que ocorra, mas pode ocorrer. Então ela é muito legal, é muito bom, é muito bonito, é gostoso de estar lá, mas tem a finalidade. A finalidade da Casa Espírita é nós estudarmos, é conhecermos, é travarmos um relacionamento mais íntimo com essa doutrina, é sairmos da superfície e mergulhar mais fundo nesse relacionamento, porque os beneficiados seremos nós, ao adquirirmos, ao incorporarmos esses conceitos, ao adotarmos esses conceitos, e aceitar essas propostas, esses novos paradigmas, nós iniciaremos uma transformação das nossas vidas, sem nos apercebermos muitas vezes. A mudança ela é íntima, ela é profunda e ela acontece gradativamente. É muito sutil. Mas temos que estar atentos, né? Nós fomos lá, nós saímos de casa, agora vem o frio aí, né? Sair de casa é tão difícil, já que se dispôs a sair, abandonou a televisão, abandonou os familiares muitas vezes, né? Muitas vezes vamos sozinhos na Casa Espírita. E já que estamos dispostos a ir, vamos com uma finalidade, né? Vamos apreender, vamos perceber o que foi ensinado naquela noite, vamos trazer para casa, vamos continuar o nosso estudo, vamos discordar do orador, né? Temos que discordar do orador. Eu acho que não é assim. Quando as pessoas discordam das minhas propostas, eu adoro, porque eu digo a eles, vá aos livros, e se descobrirem que eu estou equivocado em algum dos pontos que eu expus essa noite, me liguem e me avisem, porque eu vou continuar esse trabalho. Então vá aos livros, e quando as pessoas vão aos livros, mesmo discordando, elas estudam, elas conhecem essa doutrina, eles absorvem esses conceitos que muda a vida do homem, muda a vida das pessoas e transforma profundamente. Essa é a finalidade da Casa Espírita, né? Reunir as pessoas, como o próprio Herculano Pires diz no livro O Centro Espírita. Eu não gosto muito de recomendar livros, mas esse livro do Herculano Pires chama O Centro Espírita, não tem como se esquecer. E ele diz que o Centro Espírita é o centro de convergência dos interesses e das propostas espíritas. É onde se convergem, é onde se concentram os ensinamentos e o campo, né? O campo favorável para a aplicação desses conhecimentos. E, Rogério, quando você fala o que é primordial ali, nossa ida se deve a quê, né? Estarmos atentos a isso, até esse recolhimento que é preciso, que é necessário, porque pelo prazer, por estarmos ali muito efusivos junto aos nossos irmãos, muitas vezes nos excedemos até, falamos alto, gesticulamos demais, né? Então, existem recomendações dos amigos espirituais, né? Que nós que trabalhamos na Casa Espírita, que frequentamos a Casa Espírita, que estamos envolvidos nessa correria do dia a dia, é importante que nós estejamos nesse tipo de reunião, nessas reuniões públicas, onde nós baixamos um pouco a nossa frequência, onde nós nos ligamos a uma proposta positiva. E são nessas horas, finalmente, que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, aqueles que nós almejamos e desejamos tanto a sua interferência positiva nas nossas vidas, têm a oportunidade, finalmente, de se aproximarem de nós. Porque muitas vezes, aturdidos pelo movimento, pelo corre-corre do dia a dia, eles não conseguem intervir, eles não conseguem se aproximar de nós, porque nós estamos envolvidos nesse corre-corre. Ficamos impenetráveis. Você vai para a Casa Espírita, senta, ouve tranquilamente,
né, assiste uma proposta e você sai de lá dizendo para o companheiro que está com você, olha, quando eu venho aqui eu saio tão bem, eu gosto tanto de vir aqui, a semana parece que é outra, eu não sei por que eu me sinto tão bem. Nós sabemos, vá ao livro, procure, pesquise, que você vai saber por que você se sente tão bem. São nesses momentos, finalmente, que os nossos amigos espirituais conseguem atuar sobre o nosso perispírito, sobre a nossa mente, sobre a nossa consciência e sobre nós, de uma forma geral, né? Mas depende de nós Da estarmos sintonia, né? Tem que estar receptivos, sintonizado, né, sem a dúvida. tudo isso, né? Rogério, é muito importante que a gente faça essas lembranças, né? Porque naquele corre-corre diário, chegamos lá na casa, encontramos tantas pessoas e acabamos ali esquecendo um pouquinho, né? E você falou que durante a palestra, muitas vezes a pessoa se retira, vai até a biblioteca, e é uma verdade que acontece. Nós elegemos os nossos sistemas, os nossos afazeres como uma coisa muito importante, né? E às vezes nós não vamos à casa espírita para aquilo que deveríamos ter ido. Nós vamos para a casa espírita para o depois da palestra, para o antes da palestra, para os afazeres da casa espírita, para a contabilidade, para a conversa, para os afazeres da secretaria, da organização dos murais, e nos esquecemos da finalidade maior, que é o estudo, que é o conhecimento, que é esse relacionamento com esta proposta diferenciada de análise sobre o cristianismo, né? Essa proposta que traz tanta energia e tanta vontade de você viver. Mas é preciso que você carregue suas baterias com esses conhecimentos, Exatamente. com essa relação. E as casas todas, de um modo geral, até as casas menores, elas oferecem uma infinidade de estudos, de oportunidades ali para você se aprimorar, para você ter uma compreensão maior da doutrina, não é? As possibilidades são imensas. A Casa Espírita hoje ela tem várias atividades, vários tipos de estudo, vários tipos de reunião. A gente tira lá pelo Bezerra, as atividades iniciam-se lá por volta das 13 horas no sábado, e nós temos as palestras doutrinárias, depois temos estudo sistematizado, depois tem o estudo da mediunidade, tem o treinamento dos oradores, dos palestrantes, e as atividades são imensas, são tremendas. Você sempre vai encontrar um campo de atuação, de participação dentro da Casa Espírita, né? Porque as portas estão realmente abertas àqueles que querem lidar, que querem conhecer essa doutrina. Muito bem. Nós estamos, Rogério, encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita. Lembrando, meus irmãos, que Rogério é presidente da Associação Espírita Bezerra de Menezes, lá em Conselheiro Paulino, não é? Bem ali à margem do rio, chegando... Rua Clarice Stock dos Santos, número 29, logo na cabeceira da ponte ali. E as reuniões acontecem? Nós temos hoje reuniões públicas às quintas-feiras, 9 horas da manhã, às sextas-feiras, às 20 horas e aos sábados, às 14 horas. Muito bem. Então, queridos irmãos, vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos para o segundo bloco do nosso programa. Quem traz ao nascer aquilo que adquiriu em vidas anteriores. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida, e sendo ele o artífice de seu destino, cria sua felicidade ou sua desdita. Meus irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, hoje com Rogério Alves da Silva, da Associação Espírita Bezerra de Menezes. E o tema é o movimento espírita na atualidade, um tema bastante interessante para todos nós. Rogério, o Espiritismo nos remete a um estudo constante. Nós já falamos sobre o estudo um pouquinho, não só através de livros, mas também através de outras formas, né? Hoje em dia, outras modalidades, a mídia, tanta coisa. Qual a importância do estudo para o conhecimento e aprimoramento daquele que deseja ser um verdadeiro espírita? A doutrina espírita traz eu não sei se chamaria de dificuldade, mas traz essa necessidade de nós estabelecermos um relacionamento mais profundo com ela, e esse relacionamento se estabelece, se dá através do estudo. Porque nós só vamos conhecer a doutrina espírita através do estudo. Através do estudo metódico, continuado,
a dedicação no estudo, porque nós vamos, a partir do início desse estudo, começar a perceber os prazeres advindos desse estudo, a transformação, as modificações que esse estudo vai proporcionar e causar nas nossas vidas. E isso vai ser o combustível, né? Isso se transforma no combustível que vai fazer com que nós não consigamos mais interromper esse processo de esclarecimento, de aprendizagem, e vai estabelecer em nós uma insatisfação com o que nós conhecemos e sabemos em relação a essa doutrina. O próprio codificador, na introdução do Livro dos Espíritos, diz: não se conhece uma ciência em 3 ou 4 meses, né? Ou num período pequeno de tempo. Se faz necessário que nós realmente nos dediquemos a esse estudo. Ah, mas eu não vou ser orador espírita, para que eu vou aprender isso? Para tirar dessa doutrina, para conseguir tirar dessa doutrina os prazeres advindo desse conhecimento, para tirar benefícios realmente desta proposta de facilitação da vida, que na realidade a doutrina espírita é isso, ela não traz novidades sobre a sua base essencial, que é o cristianismo, mas ela nos dá sustentação no raciocínio, ela nos dá propostas, luzes novas, com as quais nós vamos analisar esses ensinamentos do Cristo, que deveriam ter transformado a humanidade, mas que com estas luzes, com esta proposta do cristianismo, ela acontece de forma diferente, porque você percebe a possibilidade da implementação, você percebe a possibilidade da aplicação na sua própria vida. Você vai à casa espírita, assiste a palestra, estuda, conhece a doutrina espírita e começa a sentir a necessidade de experimentar aquilo. Será que dá certo mesmo? Será que é assim mesmo? Somos seres experimentadores e a doutrina espírita ela traz essa característica de nos mostrar a praticidade desses conceitos, a praticidade e a possibilidade de nós aplicarmos isso nas nossas próprias vidas, na família, no trabalho, no relacionamento social, no convívio social. E nós somos os grandes beneficiados. Não se adquire o conhecimento da doutrina espírita para se mostrar o conhecimento, mas sim para se utilizar o conhecimento. E essa transformação é inevitável ao nos depararmos com esses conhecimentos. E a mídia hoje é uma grande ferramenta, né? Nós podemos assistir hoje os grandes oradores, os grandes palestrantes do movimento espírita, em todas as áreas, através da internet, os programas. Hoje nós temos um acesso muito grande, as casas espíritas estão se atualizando, as casas espíritas estão se modernizando. Hoje dificilmente você chega a uma casa que você não tem os implementos necessários para essa mídia, um data show, um equipamento onde os jovens, onde as pessoas podem utilizar para incrementar, para dinamizar o processo da aprendizagem. Então, mudou aquela coisa do orador lá na frente que faz a exposição do estudo. Hoje, nós tivemos uma experiência muito interessante, rapidamente. Nós estávamos estudando ali o início da Gênesis, a formação dos mundos lá no Bezerra, e você percebe nas pessoas que as pessoas realmente estão assustadas com tantas informações. E uma pessoa da casa teve uma ideia, falou: que tal se nós apresentássemos um vídeo sobre isso? Fomos à mídia, fomos à internet, recolhemos, montamos, né? O Alex montou esse vídeo e passou, e nós chegamos à conclusão seguinte: as pessoas que estavam dizendo: olha, em 10 minutos de vídeo nós conseguimos absorver o que nós não tínhamos absorvido ou entender ou perceber facilitador, né? em algumas semanas de estudo. É então nós temos que utilizar esses valores e essas oportunidades, essas facilitações que foram hoje criadas para o nosso sem benefício, dúvida, né? Costumo brincar com as pessoas, nós somos altamente tecnológicos na nossa vida cotidiana, mas quando nos relacionamos com Deus, voltamos 2000 anos atrás. Né? Voltamos para o processo arcaico, para o processo de fazer com as próprias mãos. O Rogério, e sem falar nos livros, né, que você também tem acesso a tudo na internet, né? As obras de Chico Xavier, tudo você tem Hoje acesso. Você recebe um tema para fazer uma palestra, você vai à internet e consegue baixar tudo isso, consegue ter acesso a todas as informações muito mais rápido, muito mais eficiente. O material está disposto, está disponível para as pessoas, não só para aqueles que querem estudar ou querem preparar um trabalho, mas para a pessoa comum, né? Vá aos livros, estude, conheça essa doutrina. Ela traz também essa característica de não se fazer necessária a vinculação à casa espírita. Inicie os seus estudos em casa, depois vá à casa espírita se achar necessidade. É uma doutrina aberta, uma doutrina
livre dessa necessidade da vinculação, né? Você tem as duas oportunidades, São duas. né? Ela é totalmente aberta e totalmente dinâmico, processo dinâmico, a proposta é acessível, né? Basta que você se oriente para respeitar um método de estudo, né? Respeitando a publicação das obras básicas. Porque depois que você conhece as obras básicas, você pode passear por todo esse campo vasto de conhecimentos com mais facilidade, despreocupado, porque não mais vai cair em armadilhas, né? Não cai mais em armadilhas do próprio mercado literário, que diz muita coisa e publica muita coisa em nome do espiritismo e acabam sendo obras espiritualistas ou mediúnicas, mas não necessariamente ou essencialmente espíritas. Daí a importância de se conhecer. Temos que conhecer. E onde nós vamos conseguir esta base? Nas obras básicas. Né? Nas obras básicas, da codificação, no estudo metódico como Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Né? Leia lá no início, para facilitar um pouco, o que é o Espiritismo. Para aqueles que estão iniciando o estudo, para entrar no estudo do Livro dos Espíritos de uma forma mais preparada, né? Com uma basezinha, leia o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. Depois, pode se aventurar na literatura, porque você vai saber definitivamente o que é o Espiritismo. Já vai ser, inclusive, criterioso, como você disse. Você vai saber, né, o que é o Espiritismo, a que se deve realmente essa doutrina. Rogério, muitos são os chamados que recebemos do nosso Pai, né? Que outras atividades as casas espíritas oferecem? Esses chamados que são feitos e que a gente tem que estar ali atento para não perder, não deixar passar aquela oportunidade. Quem deseja praticar a caridade, quem deseja trilhar esse caminho. O estudo da doutrina espírita, Kátia, nós sabemos, ele fatalmente vai terminar em ação. Porque ao adquirir esses conhecimentos, ao tomar pé dessa situação e desses conhecimentos, é impossível que isso não se transforme em ação. E os convites são inúmeros. A Casa Espírita tem o seu departamento de assistência social, o seu departamento racionalizado, é uma assistência social diferenciada, que não pode trazer, por ter a doutrina espírita, o ranço do paternalismo, né? Do assistencialismo. É a assistência social libertadora, é a assistência social com prazo marcado, né? O que está acontecendo com essa pessoa? Por que ele precisa ser assistido naquele momento? E quem são esses trabalhadores? Quem são aquelas pessoas que vão trabalhar? Essas pessoas que, ao conhecerem a doutrina espírita, começam a perceber como é amplo esse campo de ação, como se faz necessário e como é sutil esse prazer advindo do bem, essa aventura positiva de nós nos colocarmos na situação do outro, de nós obedecermos uma das grandes recomendações do Mestre Jesus, que passa muitas vezes desapercebida, que é assistir o próximo, vestir o próximo, descedentar o próximo, abrigar o próximo, socorrê-lo, visitá-lo. Não foi à toa que ele perdeu tanto tempo, né, no seu messianato, recomendando o próximo, o próximo, o próximo. E quando nós, conhecedores de uma parte da doutrina espírita, nos propomos a realizar esse trabalho em função do outro, do próximo, nós colocamos o eu em segundo plano. E aí o prazer advindo disso é muito grande, porque você começa a perceber como você está integrado nessa sociedade, né? O eu fica em segundo plano e as pessoas, os seus problemas acabam diminuindo, porque você se depara com uma realidade tão ostensiva, tão forte, que os seus problemas minimizam. Você até não reclama mais, acha que é uma pessoa ali beneficiada pelo Pai. A vida é uma aventura positiva que nós não podemos declinar desse convite, né, dessa proposta, desses desafios. A vida é desafio, 24 horas por dia. E nós não podemos declinar desse convite, porque talvez o convite não ocorra novamente. Né? Ao declinarmos desse convite, corremos o risco de não recebê-lo novamente. E esses convites são feitos de formas ali simples, sem dúvida. Sutis. Não podemos, né, infantilmente esperar que os amigos espirituais, né, que mande um sinal. Não, o sinal está aqui na esquina. Quando saímos aqui da TV, nós vamos nos deparar ali na rua com o sinal, né, que são as pessoas que necessitam da nossa interferência positiva nas suas vidas.
Quando o mestre afirma que nós somos deuses na finalidade de intervir positivamente na vida do outro, de levar o outro à felicidade, o necessário, a dignidade, a liberdade de pensamento, a liberdade de ação. Nesse ponto é que a doutrina espírita faz com que nós comecemos a olhar para as outras pessoas de forma diferenciada. Até através de uma divulgação, você está fazendo uma caridade, você levando ali a palavra. A finalidade principal, né, da Casa Espírita, já que nós falamos na Casa Espírita agora há pouco, é a divulgação da doutrina espírita, porque quando você divulga, quando você coloca à disposição das pessoas esses conhecimentos, você automaticamente está propiciando a essas pessoas as ferramentas, as bases de raciocínio, novos paradigmas, novos pontos de vista para que ela mude a sua vida com as suas próprias mãos. Exatamente. Nós sabemos, Rogério, do compromisso que o espírita de Nova Friburgo, o espírita friburguense, deve ter com o Laje. Não poderíamos nos furtar disso, né? E você esteve aqui num programa anterior e nos falou de uma proposta muito nova que está começando, mas que já deu frutos, né? Que é os amigos do Laje, né? Conte-nos agora como isso vai acontecendo, o que tem sido feito, que amigos são esses que abraçaram o Lar Abrigo Amor a Jesus de uma forma tão amorosa, e um convite também àqueles que quiserem se juntar, né? Essa ideia surgiu, Cátia, quando o seu Elson assumir a presidência do Abrigo agora, nessa nova diretoria, nos convidou para que assumíssemos os eventos e a parte dos eventos no Abrigo Amor a Jesus, e a proposta dele era que nós assumíssemos e trouxéssemos a equipe do Bezerra de Menezes. E eu fui embora para casa, até já tinha aceitado já, mas numa conversa mais profunda com o travesseiro, eu no outro dia tive um insight, eu falei, não é a solução. Porque se o Bezerra ou eu assumirmos esse compromisso, quando nós não formos mais, quando nós não pudermos ir mais, o que vai acontecer? E surgiu a ideia da criação desse grupo Amigos do Laje, que foi um grupo que surgiu num convite para um café da manhã lá no Abrigo, onde foram 70 e poucas pessoas, e nós naquele mesmo dia tivemos a ideia de abrir um grupo aberto no Facebook, Amigos do Laje, e hoje nós temos 383 ou 382 pessoas vinculadas a esse grupo. Nós já realizamos um evento agora no final de semana último, o Festival de Pastel do Abrigo Amor a Jesus, e onde nós tínhamos mais de 100 pessoas envolvidas no trabalho, voluntariamente, já uma realização desse grupo Amigos do Laje, que não tem um líder, que não tem uma direção, mas tem coordenadores, tem os jovens, tem um grupo de quem quiser. Não é um grupo espírita, é um grupo social, onde as pessoas da comunidade friburguense poderão se dedicar, poderão abraçar o Lar Abrigo Amor a Jesus, porque o Lar Abrigo Amor a Jesus, muita gente pensa que é do movimento espírita, e não é. O Lar Abrigo Amor a Jesus é da comunidade friburguense, ele está e se encontra nesse momento sob direção espírita, mas ele é da comunidade, então a responsabilidade, né, de nós mantermos aquilo lá funcionando realmente de todos nós, de toda a comunidade friburguense, de todas as pessoas que queiram participar. E a intenção maior da formação desse grupo, Kátia, foi desonerar a direção, desonerar os funcionários daquela casa da responsabilidade da realização desses eventos, para que essas pessoas que estão hoje na direção e os funcionários daquela casa possam se voltar para o bem-estar daqueles idosos com mais empenho, com mais tempo, com mais tranquilidade. Se esse grupo, se a comunidade conseguir suprir as necessidades da instituição, a sua direção, o seu corpo de trabalhadores vão poder fazer um trabalho melhor em função daqueles que estão abrigados, né? E a ideia nem é só com abrigo, né? Não é só com abrigo. Eu acho que nós podemos nos unir, comunidade friburguense, em torno de todas as instituições da cidade. Claro. Essa foi uma ideia que surgiu no Abrigo, mas que já começa a dar frutos em Bom Jardim, com a ideia que o nosso irmão Icelisa levou para lá de talvez criarmos os amigos do Frederico Meia, um abrigo que está aqui próximo de Friburgo, num processo de abandono, num processo de isolamento, talvez por estar ali entre os dois municípios, ninguém acaba se responsabilizando, né? E ele fica ali no meio. E os Amigos do Laje surgiu nessa ideia de darmos respaldo, de darmos tranquilidade à direção do Abrigo Amor a Jesus e, acima de tudo, abrir um campo de trabalho. O ser humano, Kátia, eu acredito muito no ser humano,
porque eu acredito que ele está disposto, ele está disponível. Tanto é que ao primeiro convite nós recebemos 70 e poucas pessoas para esse café da manhã. Hoje nós temos 382 pessoas. Agora à tarde eu estive na internet e constatei lá 382 pessoas vinculadas a esse grupo. Ou seja, a disposição existe. O que falta talvez seja um direcionamento, uma organização, estabelecer finalidades. E é isso que o abrigo, que os amigos do Laje querem fazer. Fazer com que o abrigo Amor a Jesus mantenha os seus portões abertos para a comunidade friburguense, propicie às pessoas um campo de trabalho, de atuação, para você chegar no final do dia daquela sua participação e poder usufruir desse prazer advindo dessa ação, dessa participação, dessa integração social. A responsabilidade social hoje é uma coisa muito divulgada, né? Mas as pessoas às vezes não encontram onde realizar, onde fazer, onde participar. É essa a finalidade do grupo. Abrir as portas daquela instituição e talvez até criar novos grupos com outras instituições da cidade, onde a comunidade possa participar efetivamente, de forma responsável, de forma tranquila, de forma organizada. Então, o convite está feito a Sem todo dúvida. aquele que desejar, né, se tornar um amigo do Laje, participando ali, colaborando com as atividades lá dos nossos queridos idosos que estão lá, né? Precisando do nosso amor, da nossa caridade, como sempre falamos aqui. Sem dúvida. Fica o convite a que eles acessem lá a internet, é um grupo aberto, Amigos do Laje. Felice, entre, veja as notícias, participe. Nós estamos lá no abrigo a todos os momentos, pronto a recebê-los, principalmente aquele que quer trabalhar, aquele que quer conhecer, aquele que quer ver como é. Né? Nós recebemos muita gente no abrigo que chega lá diante do convite e fala assim, olha, eu nem sabia que isso existia. Exatamente. Né? Uma instituição que vai completar agora 84 anos e as pessoas às vezes desconhecem a existência daquela instituição. Rogério, nós agradecemos muito a sua presença aqui no programa, mais uma vez, trazendo esses esclarecimentos todos e fica o convite para uma próxima oportunidade, certamente. Eu que agradeço, Cátia. Eu que agradeço e sempre que convidado estarei aqui. Muito obrigada. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, lá em Lagoinha. Visitem também a Banca do Livro Espírita, ali na Avenida Alberto Brown, esquina de Augusto Cardoso. E, neste próximo sábado, teremos a reunião da AME, lá no centro, do domingo agora, né? Mudou de localização e agora é no domingo de 10 ao meio-dia, ali no Legionários do Bem, que é uma casa nova que está ali na Avenida Campesina, no Paissandu, de 10 ao meio-dia. Tenham todos, queridos irmãos, uma semana muito feliz, uma semana de muita paz, com Deus sempre ao nosso lado e Jesus, nosso Mestre, guiando os nossos passos. Até o próximo programa, se Deus quiser.